Peço aos amados que abram a Escritura Sagrada no livro de Gênesis, no capítulo 12. Um texto conhecido dos amados, que fala sobre o patriarca Abraão. Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos, oremos mais uma vez pedindo iluminação ao Pai, Deus eterno, soberano sobre todas as coisas. Nessa hora nos colocamos diante de sua rica e poderosa palavra, Senhor. Desejamos ouvir a sua voz, Pai, ilumina nossos corações, Pai. Deus, que venhamos diminuir aqui e o Senhor cresça, Pai, de maneira que sua palavra faça morada, adentre em nossos corações, Deus, e que possamos então compreendê-la. Desvende, retira os véus dos nossos olhos para que possamos compreender, e não somente isso, mas praticar a sua palavra. Deus, assim nós te oramos, na mediação do seu Filho Jesus. Amém. Mesmo assentados, irmãos, façamos a leitura, Gênesis 12, versículos 10 a 20 e 13 até o verso 4. Os irmãos me acompanhem. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua esposa: ora, bem sei que és mulher formosa de aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por sua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter bois, ovelhas, jumentos, escravos e escravas, e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, e ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Palavra do Senhor, palavra de salvação. Amados, já ocorreu na vida dos irmãos seguirem um caminho e no meio do trajeto perceberem que simplesmente tomou a direção errada? No começo parece que ainda dá para consertar, dá para dar um jeitinho, mas quanto mais você insiste naquela tecla, mais distante você fica do destino, do seu objetivo. No fim, a única solução é voltar para o caminho, para o ponto de partida. Recordo-me também aqui nesse texto da missão, na década de 70, da missão Apollo 13, que foi uma missão da NASA
com o intuito de chegar à Lua. Aquela missão que era para ser uma missão de conquista, passou a ser uma missão de desespero. Erros técnicos fizeram com que o desespero entrasse no coração de cada um daqueles astronautas e a única saída que eles viam na sua frente era tentar voltar. E graças a Deus aquela missão conseguiu chegar. No dia 17 de abril de 1970, conseguiu aterrissar no Oceano Pacífico. A nossa vida de fé, nossa caminhada também é assim. Quantas vezes, por orgulho, por medo, por decisões precipitadas, tomamos o caminho errado? E certamente somente o Senhor pode nos resgatar e nos trazer de volta para o local que é o centro da vontade dele. Abraão, aqui no texto, em sua decisão precipitada de descer ao Egito, ele trouxe problemas, consequências inesperadas, não só para ele, mas para sua família e para outros. E hoje quero refletir sobre esse texto sagrado com vocês. Deus, ele conduz Abraão de volta, apesar de suas decisões equivocadas, apesar de seus deméritos. No capítulo 12, é um capítulo muito conhecido, agora trazendo um contexto, é o capítulo que narra o chamado de Deus a Abraão. Aqui, ainda Abraão. E Deus faz um pacto com ele, faz um pacto com Abraão, em que faria dele uma grande nação. Mas esse pacto requeria de Abraão que ele saísse da sua parentela, saísse lá da Mesopotâmia, saísse lá de Ur dos Caldeus e fosse para uma terra desconhecida, uma terra longínqua, conhecida como terra de Canaã. Então Abraão parte pela fé, sob as ordens do Senhor, e ao chegar lá nos carvalhais de Mamré, região de Siquém, o Senhor reafirma essa promessa na vida de Abraão, conforme os versículos 6 e 7 do nosso capítulo em questão. Então Abraão percorre Canaã, de norte ao sul. Mas ao chegar no Negueb, na região do sul, extremo sul, no Negueb, ele se depara com a grande escassez, com a grande fome. E aqui é a parte crítica do nosso texto. Naquela época, a fome podia ser causada por uma seca, pela guerra e até mesmo por pragas de gafanhoto, mas não sabemos ao certo. Mas sabemos que Abraão pensa, não consulta o Senhor. E por conta dessa escassez, dessa fome, dessa falta de provisão, ele decide ir para o Egito. O Egito estaria acenando para Abraão. Abraão estava com os olhinhos brilhando, pensando, o Egito, essa grande nação, tem o grande rio Nilo. Egito, é preciso lembrar que naquela época já era uma superpotência mundial, uma grande potência militar, econômica, cultural. E Abraão, ele tem aquilo no coração dele, ele decide ir. Ele decide ir e pensa, lá eu vou resolver os problemas, lá eu vou encontrar provisão. Mas, amados, percebemos pelo texto que descer ao Egito não era o que Deus havia dito para Abraão fazer. Deus disse a ele que fosse à terra de Canaã e lá peregrinasse. Isso é o que o texto nos diz. Mas ele percebe que não tem nenhuma provisão e decide ir para o Egito. Ele não recebe nenhuma revelação de Deus. Ele não busca nenhum direcionamento de Deus. E toma essa decisão.
A fé, amados, tem seus deslizes. Por causa da crise, por causa da calamidade, por causa da fome, Abraão deixou o lugar que Deus lhe indicara e decide partir para o Egito, decide fugir para o Egito. Essa mudança trouxe problemas não só para Abraão. Nesse momento, no momento ali na fronteira do Negueb com o Egito, Abraão é tomado por um sentimento, um misto de sentimento, medo, principalmente o medo da morte. Egoísmo, posso dizer. Ele pensou, eu preciso dar um jeito de sair daqui vivo. Esses caras vão ver que minha mulher é uma mulher bonita, formosa, e vão querer me matar por causa da mulher, então vou dar um jeitinho. Percebam, irmãos, aqui abrindo, que uma decisão equivocada vai levar a outras decisões equivocadas, errôneas. É bem verdade que Sarai era meia-irmã de Abraão, mas ela era esposa dele. Ele se utiliza de astúcia para livrar a sua pele e assim expõe a sua esposa, que é levada para o harém de Faraó. E acontece sobre a casa de Faraó desce pragas por conta dessa decisão. E percebam que esse equívoco, essa decisão fora dos direcionamentos de Deus, causam problemas não só para Abraão, para a sua família, mas para os outros. Tal como ocorreu na vida do patriarca Abraão, amados irmãos, é preciso lembrar que, por vezes, isso pode acontecer em nossa vida. Nós que fomos chamados, assim como Abraão foi chamado, por vezes nos afastamos do centro da vontade de Deus, expressa em sua palavra, claramente, em sua palavra. Por isso é necessário voltarmos, amados. Todos os dias Ele nos chama a voltar para o centro de sua vontade, para a luz da sua palavra. Por isso o tema nessa noite que proponho para os irmãos é necessário voltar. É necessário voltar, em primeiro lugar, baseado em nosso texto, é necessário voltar quando perdemos o referencial da nossa fé. Quando perdemos o referencial da nossa fé, pode anotar, é necessário voltar quando perdemos o referencial da nossa fé. Preste atenção, pela fé, sabemos que Abraão, ele deixou a sua terra, a sua parentela, foi pela fé, ele não conhecia a terra de Canaã, foi com os olhos vendados, para cumprir a vontade de Deus. Isso se chama fé. E diante da primeira dificuldade, narrada pelo texto, é a primeira dificuldade que Abraão enfrenta em sua peregrinação. Ele vacilou. Ele foi buscar ajuda nos ímpios, ao preço da humilhação da sua família. É preciso lembrar também que o Egito tipifica o mundo. Quando, na teologia, o Egito tipifica o mundo. Então ele vai buscar ajuda nos ímpios. Ele voltou-se da provisão divina, do braço forte divino, de Deus, do Todo-Poderoso, que garantiu, que fez promessas a ele, promessas grandiosas. Voltou-se da provisão divina para a provisão humana, para o braço fraco do ser humano. Foi um momento de crise na trajetória do grande patriarca Abraão. Por vezes isso pode acontecer em nossa caminhada de fé, amados irmãos. Se ao surgir uma grande crise em nossa vida, e crise os irmãos sabem, por diversos motivos,
que essa vida nos impõe, ao surgir uma grande crise, se o referencial da minha, da sua, da nossa fé não for unicamente o da dependência do Senhor, certamente, amados, sairemos do caminho. Certamente cairemos. É necessário retornarmos, então, para o caminho dessa dependência exclusiva do nosso Deus, o grande provedor. Pois é Ele mesmo quem supre as nossas necessidades. Ele supre as minhas e as suas necessidades. Ainda, amados, que as circunstâncias ao redor sejam catastróficas, seja de calamidade, seja de desespero, precisamos de sempre confiar, depender exclusivamente do Senhor. Confiar na destra poderosa do Senhor, cuidando dos seus, na vida ou na morte. O que temos é Cristo. O desespero, amados, nos leva a agir precipitada, ansiosamente. Porém, precisamos lembrar do que o apóstolo nos disse. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas necessidades, as vossas angústias, pelas orações, súplicas, com ações de graças. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. Nossas dúvidas, medos, anseios devem ser depositadas em Deus através de Cristo Jesus. Ele, nosso grande mediador, o nosso grande sumo sacerdote. Cristo, amados, é o referencial da nossa fé. Ele é o referencial da nossa fé. Por isso não podemos perder de vista a dependência que temos de nosso Deus. Pois Ele é quem cuida de nós. Reconheçamos, pois, então, a nossa pequenez, o quão pequeno, pobres, miseráveis somos, e retornemos ao centro de nossa devoção, que é, em segundo lugar, é necessário voltar para o centro do nosso culto, para o centro de nossa devoção, que é Cristo. Abrão era homem de altares. Era um homem que cultuava o Senhor. Altar aponta para sacrifício, para culto. Mas em Canaã, antes da precipitada decisão de ir ao Egito, o texto nos diz que Abrão constrói altares nas cidades de Siquém e Betel, conforme os versos 6 a 8, sendo Siquém o local onde Deus promete que daria aquela terra à sua descendência. A sua descendência. Certamente ele entendia que não poderia haver êxito em sua missão, em sua caminhada, em sua peregrinação, sem culto. Sem o verdadeiro culto, sem a verdadeira devoção a Deus. Mas, amados, prestem atenção. No Egito, uma nação pagã, não havia culto ao Deus Altíssimo. Não havia culto ao verdadeiro Deus. No Egito não havia comunhão, não havia devoção. No Egito, Abrão não ergueu altares ao Deus Todo-Poderoso. O único altar que Abrão ergueu no Egito foi o altar a si mesmo, ao seu egoísmo, ao pensar em si mesmo, em suas atitudes precipitadas. A aliança com o mundo nos tira do centro do nosso culto, no centro de nossa devoção.
O centro do nosso culto é Cristo, amado, crucificado, ressurreto. No Egito, ele não construiu altares. O único altar que ele fez, como eu disse, foi para o seu egoísmo, a ponto de expor a sua esposa, sua própria esposa, para se preservar. Amado, quando o centro do nosso culto é desviado, por algum motivo, temos que retornar e recuperar a primazia de Deus em nossa vida. Porque como o irmão Max acabou de dizer aqui, o culto é nossa vida. Aponta para o domingo, o santo ajuntamento do domingo, mas ele não se encerra no domingo. Por isso toda a nossa vida deve ser cristocêntrica, deve ser uma vida que vise glorificar a Deus, e nisso consiste a continuidade do culto na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Por isso temos que recuperar a primazia de Deus em nossa vida, em nosso modo de viver e ver a vida e de caminhar. Assim como Abrão foi chamado para uma grande missão, nós também o fomos, amados. Fomos chamados para uma grande comissão, uma grandiosa missão, que é pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Por isso, em terceiro lugar, anote aí, é necessário voltar quando perdemos a noção da nossa responsabilidade. E que responsabilidade é essa? É proclamar o Evangelho. É proclamar o Evangelho de Cristo. Deus chamou Abrão para ser pai de muitas nações. Pai de muitas nações, que maravilhoso! Porém, ele seguiu a sua própria iniciativa ao ir para o Egito, sem buscar as instruções de Deus. Ele se esqueceu dessa promessa que Deus havia feito. Ele se esqueceu dessa grandiosa promessa, da grande responsabilidade que estava sobre os seus ombros. Conforme Paulo nos diz aos Romanos, capítulo 4, por pai de muitas nações eu te constituí. Abrão não seria apenas o pai dos judeus, da nação de Israel, mas também seria o patriarca espiritual de todos os crentes espalhados por toda a terra. Mas, amados, ainda que Abraão fracasse nas provas de fé, nas provas de ética, Deus prova ser fiel. Deus é fiel às promessas que Ele fez, Ele é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel. Ele tem compaixão dos seus, amados. A despeito de nossos erros, nossos deméritos, todos os méritos, todos os créditos são de Cristo. Cristo pagou na cruz. O Senhor intervém de forma sobrenatural. Abraão, que estava desesperado, achando que poderia até mesmo perder a sua vida, sai de lá até mais rico. O Senhor resgata Abrão e conduz ele novamente. Apesar de seus deméritos, Deus se mantém fiel. Ele é fiel a Ele mesmo, às promessas que Ele mesmo fez. Abrão, ele pagou certo preço. Ele perdeu a voz de Deus. Ele não edificou altares. Em certo momento, ele não trouxe bênçãos para os outros. Em vez disso, trouxe repreensão para si. Mas esse mesmo Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que nos resgata. É o Deus que nos retira do Egito.
e nos conduz novamente em seus caminhos, na grande peregrinação rumo a Canaã. No verso 13, é o verso maravilhoso, que vai dizer que Abraão invocou novamente o nome do Senhor no altar, que outrora, antes dessa precipitada decisão, no altar que ele havia feito em Betel. Acompanha comigo o verso 13, que vai narrar a saída de Abrão do Egito. O faraó, então, ele dá ordem aos homens para acompanhar Abrão, e tudo o que possuía. O verso 13 diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Verso 4, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Aí Abrão invocou o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa que Deus faz, esse resgate que Deus fez na vida de Abrão, conduzindo ele novamente para o centro da vontade. Eu lembro do reverendo Davi, certa vez ele disse, tentando conjecturar, que eu não lembro as palavras, ele disse: a canção correta não é segura na mão de Deus. Fazendo referência àquela canção, segura na mão de Deus. Mas ele disse, a canção correta é: Deus, com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador. Acho que é isso a letra. Percebam, amados irmãos, é Ele quem nos conduz. Ele é quem segura em nossa mão e nos conduz pelos caminhos eternos, pelos seus caminhos. Porque pelos nossos próprios méritos, amados irmãos, somos fracos, somos pobres, pecadores, nessa natureza pecaminosa, sujeito a todo tipo de aflições no corpo e na alma. Mas Ele é quem nos conduz. Ele é quem segura em nossa mão e nos conduz a essa grande peregrinação rumo a Canaã celestial, até aquele grande dia em que Ele chamar cada um de nós pelo nome. Ele nos garante. Nossa doutrina chama isso de perseverança dos santos. Perseverança dos santos. Ele nos garante. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Aquele que chamou outrora Abrão há de cumprir as promessas que fizera. Aquele que te chamou, Ele é poderoso para te conduzir. Ele é poderoso para te conduzir pelo seu reino de amor. Amados, Deus tem um plano para salvar a sua igreja. E esse plano é perfeito. Alcançar todos os seus eleitos, toda a sua igreja, para o seu reino mediante a pregação do Evangelho. Mas por vezes perdemos a noção dessa responsabilidade que está sobre os nossos ombros. A noção da grande responsabilidade que temos diante de Deus. Por vezes negligenciamos tão graciosa ordenança. Por isso, amados, é tempo de voltarmos. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Deus chama o pecador a abandonar seus ídolos, sua vida idólatra, sua vida egocêntrica e ter uma nova vida, uma vida agora cristocêntrica.
uma nova vida em Cristo Jesus. Mas, amados, preciso dizer a você, por vezes temos que passar pelo deserto. O deserto não é sinônimo de ausência da presença de Deus. Faça uma leitura, uma breve leitura do Pentateuco e perceberá isso. Deus está presente no deserto. E muitas vezes precisamos passar por esse deserto, um lugar de crise, lugar de dúvida, lugar de vergonha, muitas vezes, lugar de vergonha, lugar de provações, para então reconhecermos a necessidade de voltarmos para os caminhos eternos de Deus, a voltarmos para a luz da sua palavra, a palavra que outrora nos outorgou pelos profetas e apóstolos, e hoje temos aqui esse privilégio. Aprendemos na vida do patriarca Abraão que até os grandes homens de fé, os grandes homens da galeria da fé, correm o risco de cair, de tomar decisões equivocadas, decisões erradas, decisões que não são dignas daquele que outrora foi chamado pelo Deus Todo-Poderoso. Sim, amados, corremos esse risco. Corremos o risco de tomar decisões que não são dignas daquele que foi chamado pelo Deus Todo-Poderoso, aquele que nos outorgou a fé. Contudo, amados irmãos, eu tenho uma boa notícia para os amados. O Evangelho tem uma boa notícia. Cristo morreu. Morreu pela sua igreja. Morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. E Ele nos garante que Ele nos chamou, que se Ele nos chamou, Ele certamente irá nos conduzir. Eu digo a você, amado irmão, que talvez está afastado, não sei, talvez caiu, tomou decisões equivocadas, e hoje não só você, mas também a sua família colhe o fruto dessas decisões equivocadas, desse erro. Eu digo a você que as misericórdias do Senhor nos alcançam de tal maneira que Ele nos chama todos os dias, a voltarmos ao referencial da nossa fé, dar-lhe o verdadeiro culto com a devida devoção e cumprir com a nossa grande responsabilidade, que é pregar o Evangelho de Cristo. A você que caiu e tomou decisões erradas, equivocadas, o mesmo Deus que teve misericórdia de Abraão e de toda a sua família, é o mesmo Deus hoje. Ele é o mesmo Deus hoje e eternamente. Ele é eterno. Ele é o Deus que te chama nessa noite. Volte-se para Cristo. Arrependa-se. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, cheio de graça. Certamente irá te conduzir novamente a Canaã, rumo a Canaã. Irá te conduzir, segurar em sua mão, como diz a música, e conduzir novamente. Arrependa-se então. Volte. Lembra da introdução? Quando disse que quantas vezes a gente toma caminhos errados e acaba se perdendo e não acha caminho mais nenhum. E a única saída é voltar pelo caminho que fizemos. Olha, então vou voltar pelo mesmo caminho. Deus te chama a voltar para esse caminho. É o caminho que Ele colocou no seu coração e no meu coração. Voltemos para Cristo.
de todo o coração. Essa mensagem é uma mensagem para a igreja, mas também para aqueles que estão afastados. Mas essa não é uma mensagem que é, como diz, um cajado nos irmãos, não é uma repreensão, mas de fato o crente, todos os dias o crente em Deus tem que fazer uma autoanálise e voltar ao primeiro amor. Voltar. Todos os dias Ele nos chama a voltar ao centro do nosso culto, que é Cristo. Voltar às diretrizes da sua palavra. É tempo de voltar. Volte-se para Deus. Volte-se para Cristo, amados. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que morreu, que foi cravado numa cruz, para então aplacar a ira de Deus. Nossos pecados recaíram sobre Ele. E de uma forma cabal, Ele cumpre as Escrituras. Cumpriu-se as profecias. Esse mesmo Cristo que foi morto, ressuscitou. Foi assunto aos céus, à vista daqueles homens, nos garante que vai voltar. Talvez você pense que é clichê aquela frase que os pregadores não têm dito mais, infelizmente. Da época dos pregadores de rua, não tem mais, do trem, não pode mais, né? Jesus está voltando. Mas já faz mais de 2000 anos. E às vezes o nosso coração se esfria. Isso aconteceu na vida da igreja dos primeiros séculos. Não estamos livres de não acontecer conosco. Mas Ele nos garante que Ele irá voltar naquele grande dia. Então voltemos para Cristo. Voltemos ao centro do Evangelho, que é Cristo. Oremos. Pai, ó Deus, eis aqui a sua igreja, Deus. Eis a sua amada igreja, comprada com precioso sangue de Cristo Jesus naquela cruz, Pai. Desejosos de voltar, Pai. Voltar àquele amor, aquela paixão, aquele ardor por Ti, pelo Seu Evangelho. Deus, nos arrependemos, Pai, dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Pai, segura em nossas mãos, Deus. Conduz-nos outra vez ao Teu caminho eterno, Deus. Ah, Deus, como é difícil essa peregrinação aqui nessa terra. Essa jornada rumo a Canaã é difícil. Deus, quantas tristezas, necessidades, quantas calamidades passamos nessa vida. Quantas decisões erradas por não buscarmos orientação em Ti, Pai. Deus, mas nós Te pedimos, ó Pai, nos fortalece nessa noite, nos fortalece, traz vigor à Sua igreja, aviva a Sua igreja, restaura a nossa vida, Deus, restaura a nossa comunhão contigo, a nossa devoção, Deus, que nossa vida seja uma vida cristocêntrica, uma vida que em todos os âmbitos apontem para Cristo. Ó Deus, a responsabilidade que temos de proclamar o Seu Evangelho, Deus. Queremos, Deus, proclamar o Seu Evangelho com intrepidez, Deus. Por isso, nos reveste, Deus, com poder, graça. Deus, aqui, meus amados irmãos, que ainda não se voltaram para Ti, nós Te pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito, ó Deus, convença
do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Que possam se voltar para Ti, ó Santo Espírito. Faça a obra que ninguém mais pode fazer. Somente Tu podes chamar de forma irresistível aquele que está no Egito, morto em seus delitos e pecado. Tu pode soprar novamente vida. Sopra, Espírito, e conduz ao reino de amor. E conduz novamente rumo a Canaã. Ó Deus e Pai, assim nós choramos por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso mediador. Amém.